Muitas das vezes a gente tem falado bastante sobre orar, Deus responder, sobre pedir e Deus dá, sobre bater a porta e Deus abrir aquela porta que você tanto almeja, sobre pedir pela cura e Deus curar. Só que muitas vezes a gente não falamos tanto sobre se entregar a Ele, sobre verdadeiramente se doar a Ele, sabe? Se entregar de corpo e alma para Jesus Cristo. Às vezes a gente se travamos demais para Ele, sabe? Eu tenho visto uma geração, sabe? Aquela geração militante sobre ser independente. E eu tenho visto que isso tem se tornado de uma forma negativa, principalmente quando se trata de Deus. Quando se trata do reino de Deus, porque essa independência tem influenciado até mesmo você, sem você perceber, nas suas orações, no seu modo de agir com Deus. Eu digo isso porque eu me analisei também sobre isso, eu tenho me analisado juntamente com o Espírito Santo de Deus e eu tenho observado isso, o quanto a gente às vezes se fechamos para Cristo, como se nós não precisássemos dele. Ou, de outra forma, às vezes a gente, em uma oração, a gente tenta camuflar os nossos verdadeiros sentimentos para fazer uma oração perfeita a Deus. Mas a realidade é que Jesus ele sempre quis uma coisa sobre a gente, que nós diga a Ele a verdade, quem somos nós de verdade, o que nós sentimos de verdade. E parece que se a gente dizer a verdade é como se a gente estivesse pecando contra Ele, ou significa que a gente não confia tanto nele. Mas a realidade é o contrário disso, que quando a gente é sincero a Deus, quando a gente ora a Jesus com a nossa sinceridade, com a verdade do nosso coração, é o que mais atrai a presença dele. Então, vamos deixar de lado essa tal da independência e ser dependentes dele. Se doar mais a ele. Porque é muito fácil a gente querer orar e pedir, querer que Deus dá, mas na hora que Deus ele pede algo sobre nós, a gente não queremos. A gente tenta camuflar esse não querer com eu não consigo, eu não posso, eu sou fraco demais para isso, eu não consigo largar disso. A gente tenta colocar 1000 motivos para poder camuflar a nossa verdadeira vontade, nosso ego, que é de alimentar o nosso ego. A verdade não é que você não consegue, mas é que você às vezes não quer largar aquilo que Deus não gosta. Muitas vezes é isso, e a gente não quer assumir para nós mesmos que às vezes não se trata de não conseguir, mas se trata de não querer. E a gente acaba sendo tão cruel com Deus. Com a gente mesmo a gente acaba sendo cruel, porque a gente tenta mentir para nós mesmos, mentir para o nosso próprio Criador. Sendo que Deus, ele sonda os nossos pensamentos, ele sonda o nosso coração, mas ele quer ver a nossa sinceridade diante dele. Eu não sei se você já teve uma experiência de estar de frente com uma pessoa, você saber sobre a verdade e a pessoa está mentindo na sua cara. A sensação é horrível. A sensação é de você literalmente rasgar o verbo e falar: olha, você está mentindo porque eu sei dessa verdade, eu sei da verdade. Imagina Deus ouvindo a sua oração e sabendo sobre a sua mentira, sobre a nossa mentira de às vezes não se abrir com Ele. E essa tal da independência, militar sobre a independência com Cristo de nada vale. Ao contrário, nos deixa cada vez mais literalmente maus, fracos e cada vez mais sem vida. Porque viver para Jesus é o que nos dá vida. Ter Jesus é o que nos dá vida. Porque Jesus ele fala que Ele é a vida, o caminho e a verdade. Jesus é com Ele, é por Ele. O Evangelho de Cristo se trata sobre Ele. Se trata mais sobre Ele do que sobre nós. E se nós temos hoje chance de salvação,
É porque ele, Jesus, o próprio Jesus, ele nos mostrou o que é uma entrega de verdade. E Jesus, ele se entregou por mim, por você. Ele passou por uma terrível morte de cruz, a qual eu vejo que, meu Deus, ninguém é capaz de sobreviver o que ele sobreviveu, passar pelo que ele passou. Ele foi maltratado, ele foi humilhado. Para mim, para você ter chance de ser uma chance de salvação. Ele se entregou por mim, por você. Ele levou sobre ele todas as enfermidades. Ele levou sobre si todas as dores. Para que eu e você pudéssemos ser livres do pecado, livres do inferno. Ele se doou. Então, o que impede de mim, de você se doar para ele? Do que impede de você realmente reconhecer Jesus como único, suficiente Salvador, Jesus Cristo? O que impede de você ser um verdadeiro adorador? O que impede é isso, é o nosso ego, é o nosso coração duro como pedra e a dificuldade de reconhecer que nós somos totalmente dependentes dele. Porque sem ele somos nada. A gente pode até caminhar, a gente pode até obter algum sucesso sem ele, mas é falso. Porque em algum momento ou outro você vai cair. Porque é isso que o diabo faz, ele dá uma falsa insegurança. O diabo, ele traz sobre nós uma falsa paz, mas Jesus não. A paz que ele traz é eterna. A segurança que ele nos dá é eterno. Viver com Jesus não significa que você não vai passar pelas dores deste mundo, mas significa que você vai ter Ele para estar com você. E vai chegar aquele grande momento que você vai dizer, valeu a pena passar pelo que eu passei. Porque você literalmente vai obter a grande promessa que é a vida eterna junto a Ele. Sabe, de entrar nas bodas do Cordeiro. Sabe, é viver realmente com Ele, para Ele, por Ele. Então, é mais fácil eu e você reconhecer que às vezes a gente não quer abandonar o que nos traz um falso conforto, que a gente realmente não quer um compromisso de verdade com Ele, do que ficar mentindo e dizendo que não consegue, o que não dá. Porque Ele é a nossa força. Ele que nos dá força. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas porque é Ele que nos fortalece. E no momento que a gente ora Ele age por nós. E a palavra de Deus diz, agindo Deus, quem impedirá? O que é impossível para Deus? Nada. O que impede o agir de Deus sobre nossas vidas somos nós mesmos. Se nós às vezes nos perdemos, é porque nós tiramos nossos olhos dos olhos do Senhor. Se nós nos confundimos, às vezes é porque nós deixamos de entender e compreender e aprender da sua palavra. A Bíblia diz que nós erramos por falta de conhecimento da palavra de Deus. Às vezes a gente falamos que não temos mais fé, mas é porque a gente não quer mais ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que há uma forma de você adquirir fé, que é de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes a gente deixamos de ir para a igreja por causa de fulano e ciclano, mas deixa eu dizer para você, se você está deixando de ir para a igreja por causa de um ou outro, você nunca entrou na igreja por causa de Jesus Cristo. O que nos faz permanecer na rocha inabalável é Ele. Porque é Ele que morreu por mim e por você. É Ele que recebeu aquela cruz de espinhos que furou o seu crânio, de tão duro que aqueles espinhos eram. Aquelas chibatadas, aqueles cravos nas mãos dele, nos pés deles, era para estar em mim, sobre você. Mas Ele escolheu estar sobre Ele, porque Ele nos amou primeiro. Jesus, Ele te amou primeiro. Então para com esse ego, para com isso, sabe? A palavra de Deus diz que é necessário que eu diminua e que Ele cresça. Então que o seu eu venha diminuir, o seu eu não consigo, eu não posso, o seu eu sou assim, eu sou assado. Não existe eu, existe que a única coisa que existe é eu diminua e que Ele cresça, Ele apareça em sua vida. Eu sei que não é fácil, mas impossível também não é.
E o melhor de Deus está preparado para nós, porque Ele diz que Ele está preparando moradas para mim e para você. O fim da tribulação está chegando para a igreja que está lavada e remida no sangue do Cordeiro, porque o arrebatamento está próximo. Eu sei que muitos não acreditam mais sobre isso, mas enquanto o arrebatamento ainda não acontece, ainda existe uma chance de você se consertar diante dele, você se consertar e pedir ajuda a ele. Eu sei que é difícil, mas a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E se você errar, você tem um advogado que ele é fiel e justo para te perdoar, ele que julga a nossa causa, ele que nos justifica perante a tudo e a todos. Então volta para Jesus, aceita Jesus de volta, volta para a igreja, volta a fazer a obra de Deus, volta a ter sede pelo teu chamado, volta a querer a ser algo para Cristo. Ser instrumento dele na face dessa terra, porque vai chegar um dia sim em qual a igreja do Senhor não estará mais nessa terra, porque ela foi arrebatada para ir morar no céu com Jesus Cristo. E eu quero te encontrar lá, porque eu, por mais que as dificuldades tenham batido a porta, eu tenho estado aqui a todo tempo lutando. O céu é tomado à força. Então eu tô me esforçando, eu quero que você se esforce também. Vamos juntos, um orando pelos outros, sabe? Orar um pelos outros, vamos orar. Eu tô orando por você, ore por mim e nós vamos subir para o céu juntos, porque o nosso Mestre nos espera. Amém? Fica com Deus. Amém?